E aí galera, de boa? Eu sou o João Guilherme, da equipe Incendiados, e eu sou discípulo do Igor e da Camila, e eu sou líder da célula Herdeiros da Fé. E hoje eu vou trazer uma palavra chamada A Vontade do Fogo. Eu vou começar falando sobre uma coisa que Deus ele acha muito zica, né? Ele muda o nome das pessoas às vezes. E tipo, esse gesto, esse símbolo que ele muda é muito importante, porque para Deus todas as pessoas, todos os nomes têm um significado. Tipo, o nome de Abrão e Abraão foi mudado. Lá em Gênesis 17, do 4 ao 6, fala assim: Esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Abrão, quando ele tinha esse nome ainda, ele não tinha uma aliança. Ele não tinha um propósito. E Deus, quando ele muda seu nome, quando ele coloca um nome em você, ele está colocando um propósito. Porque para Deus, nomes têm significados. Tipo, o que define você é o seu nome. O que define, tipo, o seu DNA é o seu nome. E Abraão, ele colocou um A mais. E esse A é o A da aliança. Tipo, Deus ele colocou aliança, ele firmou uma aliança com Abraão. Por isso que ele tinha esse A mais. E Deus, ele deu um nome para nossa equipe, para a equipe Incendiados. Ele colocou esse nome porque ele tem um motivo. E todo nome tem uma essência. Tipo, a essência do nome Abraão é esse A aliança. Tipo, Abraão, a essência dele era porque ele tinha aliança com Deus. Ele era fértil, ele ia ter povos abaixo dele. E Incendiados, tipo, tem uma essência. A essência da Incendiados é o fogo. E esse fogo, ele é representado por muitas coisas. E uma das coisas que representa o fogo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele está em nós. Ele está no nosso coração. E onde o fogo do Espírito Santo está, a gente não consegue apagar. Tudo que a gente passa é mudado. Porque se você parar pra ver, tudo que o fogo passa sofre uma transformação. Tipo, quando o fogo passa por um metal, o metal derrete. Quando o fogo passa por um papel, ele vira cinza. Quando o fogo passa por água, até tipo água que apaga o fogo, ela evapora. E tipo, ao ponto de evaporar a água, tem que ter muito fogo, tem que ter muito calor. E quando tem muito calor, é porque tipo, esse fogo ele tá muito grande. E nós temos que ser assim. Tipo, o fogo do Espírito Santo ele tem que queimar no nosso coração. Ele tem que queimar no nosso coração para ir atrás de vidas. Ele tem que queimar no nosso coração para amar o próximo. Quando o fogo do Espírito Santo ele passa por nós, tipo, nós conseguimos amar mais as pessoas. Nós conseguimos mudar as pessoas. E tipo, esse é o fogo. O fogo, por onde ele passa, ele muda. Tipo, onde o fogo passa, tem um fenômeno físico e químico. Tipo, ele muda. Não, tipo, talvez não mude o DNA da coisa, mas sim mude a forma dela. Tipo, cara, quando o fogo ele passa por você, ele tem que queimar outras pessoas. E tipo, o fogo de Deus não é somente tipo, cara, vou pegar fogo então. Não, tipo, o fogo de Deus é o quanto você ama Deus. É o quanto você ama seus amigos, quanto você ama sua família, quanto você ama a sua igreja. Talvez você não esteja numa igreja, mas sim o quanto você ama as pessoas. Tipo, como que é as pessoas pra você? Tipo, quando você ama as pessoas, esse é um sinal que Deus ele tá no seu coração. Porque tipo, quando Deus ele tá no seu coração, é impossível você não querer ajudar uma pessoa, você não conseguir, tipo, doar algum alimento ou qualquer coisa. Porque esse é o amor de Deus. E o amor de Deus, ele muda. Ele muda, ele transforma as pessoas por onde você passa. E Deus, ele tem essa vontade. Daí vem o nome. Tipo, a vontade de Deus é que a gente transforme as pessoas. E lá em Ezequiel 20:48, fala assim: Todos verão que eu, Yahvé, o Senhor, mandarei esse fogo, e o incêndio que determinei não será apagado. Tipo, quando Deus, ele colocou um incêndio no nosso coração,
quando Ele colocou esse nome, quando Ele colocou o núcleo, que é o fogo dentro do nosso coração, nunca vai se apagar. E tipo, o incêndio, ele se apaga como? Quando ele não tem mais nada pra queimar. E tipo, quando você não queima outras pessoas, quando você não espalha esse amor, tipo, é impossível você ter esse fogo. É impossível esse fogo não se apagar. Tipo, você tem que queimar as pessoas, você tem que espalhar esse amor. E Deus, Ele quer isso pra nós. Tipo, Ele quer que a gente espalhe o amor dele. Tipo, mas, cara, eu não conheço o amor dele ainda. Tipo, o amor de Jesus é muito grande. E, tipo, Ele te ama mesmo você não conhecendo Ele. Tipo, é tão louco isso, porque o amor de Jesus é... Mesmo você nem sabendo quem é Jesus, Ele te ama. Tipo, às vezes você acha que você tá sozinho, às vezes você acha que você não consegue fazer alguma coisa, às vezes você acha que tudo vai dar errado na sua vida, mas, tipo, o amor de Jesus, Ele te ama ainda assim. Tipo, Jesus ainda te ama, cara. Tipo, parece que você não consegue, mas Ele tá do seu lado, Ele te ajuda. Esse é o amor de Jesus. E o amor de Jesus não somente no espiritual, mas sim no físico. Porque as pessoas, elas transmitem o amor de Jesus. Tipo, aquele seu amigo que você parece que ele não tá nem aí pra você, mas quando ele pergunta, tipo, você tá bem? Cara, é aí que Jesus tá agindo na sua vida. Tipo, quando uma pessoa pergunta pra você, você tá bem? Tipo, é assim que Jesus, ele age na sua vida. Parece que, tipo, Jesus não te ama, parece que as pessoas não te amam, mas se você parar pra pensar e olhar ao seu redor, cara, você vai ver que Jesus, ele se manifesta por várias coisas. Tipo, se alguma pessoa de igreja chegar em você e falar assim, mano, Jesus te ama. Cara, acredita nisso, porque é verdade. Tipo, lá em João 3,16 fala assim, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tipo, todo mundo que crê em Deus, tipo, vai ter a vida eterna, porque Jesus, ele morreu na cruz por nós. Tipo, Jesus, ele sofreu tudo por nós. E isso é o amor de Jesus. Tipo, quando o Espírito Santo está no nosso coração, quando o Espírito Santo, ele queima no nosso coração, nós não conseguimos, tipo, nos submeter à nossa vontade, mas sim à vontade de Deus, à vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo é o fogo. Tipo, quando ele tá no nosso coração, eu não consigo ficar parado, eu não consigo, tipo, não falar do amor de Deus, não falar do Evangelho, não falar, tipo, não perguntar se as pessoas estão bem. Tipo, eu não consigo fazer isso, porque Deus, ele me motiva, ele que fala o que eu tenho que fazer. E, tipo, Deus, ele quer isso pra nós. Deus, ele quer que nós espalhemos o amor dele. Ele quer que a gente espalhe o fogo dele. E, tipo, essa é a vontade do fogo. A vontade do fogo é que tudo queime. A vontade do fogo é que eu espalhe o amor pras pessoas. Eu espalho o meu amor que eu tenho por Jesus pra vocês. Tipo, essa é a vontade. E em base dessa palavra eu quero orar por vocês. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada vida, Senhor Deus, que está assistindo isso, Senhor Deus, esta palavra, Senhor Deus. Deus, eu oro que o seu fogo, Senhor Deus, o teu Espírito Santo toque no coração de cada pessoa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que elas possam ser tocadas, Senhor Deus, que o teu amor possa ser espalhado, Senhor Deus, entre elas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu peço que o Senhor queime o coração delas, Senhor Deus. O Senhor toque o coração delas, Senhor Deus, que elas se sintam amadas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor Deus. Amém.